Voz do Trabalhador, mais um programa aí falando dos problemas do trabalhador, falando do direito do trabalho, querendo já agradecer, começando aqui ao Bianchi, que deu esse espaço maravilhoso para a Voz do Trabalhador, a nossa produção toda aqui. E, não posso esquecer, né, gente, o Marquito, que faz todo o nosso look aqui maravilhoso, maquiagem, acessório, aguinha, cafezinho. Enfim, para formar esse programa, não é só a Thelma, né? São nossos convidados. E hoje eu tenho um convidado ilustre, uma trajetória maravilhosa. Olha, eu sou advogada, todo mundo já sabe. Eu também fui advogada dele. E olha, não é fácil achar o cidadão, não é fácil. Eu só não entendia qual seria o motivo, né? Que é tão difícil mandar uma cartinha e localizar a pessoa. Mas, com o passar do tempo, eu fui descobrindo qual era o trabalho dele, que ele não estava só morando ali naquele local, que em virtude de todos os trabalhos que ele realizava, ele era estivador, policial, ele era presidente de escola de samba, então realmente era muito difícil localizar o nosso querido Benedito Andrades Fernandes. Vulgo, conhecido como nosso querido Ditinho. É uma figura que já conhecida da Baixada Santista. Ele vai contar a trajetória dele, tem mais. Espera aí, pode adiantar, Ditinho. Agora ele é advogado. Parabéns, doutor Benedito Andrades Fernandes. E doutor, sabe por que doutor? Nós temos pelo decreto de Dom Pedro I. Todos os advogados naquela época recebiam esse título e nós temos até hoje. Ninguém vai revogar. Muita gente aí está querendo revogar, né? Querendo chamar de bacharel, de... É difícil. Tá difícil porque é uma categoria que combate, né? Temos problemas, sim, como todas as categorias, né? E o Benedito está entrando aí, ele vai saber um pouquinho. Mas agora vai me contar. Nascido em Santos, começa aí. Ó, foi comerciante, foi... Comerciante... O que mais? Conta aí, que é muita coisa. Vamos lá ouvir tudo isso aí. Vamos lá, fui engraxate. Engraxate, fui engraxate, verdade. Fiz carreto na saída de feira, em mercado. Trabalhei como empacotador no supermercado. Daí tive uma trajetória na Tela Flor. Trabalhei na Tela Flor pintando telas. E daí tive... uma trajetória numa serralheria, fui serralheiro, fui montador de calçado na Sino de Ouro, na extinta fábrica Sino de Ouro, hoje onde é localizada a quadra da X9, ali foi uma fábrica de calçados. Aos 18 anos, 19 anos, eu sempre tive um sonho de ser policial e com 19 para 20 anos eu comecei a concretizar esse sonho. Fiquei até os 27 na Polícia Militar, daí fui para a Polícia Civil. Fiquei até 2017 na Polícia Civil. Fui comerciante, dono de um restaurante. Fui comerciante, dono de um restaurante também. Onde era teu restaurante? Ali na Senador Feijó, esquina com Almeida de Moraes, Cyber King. Mas não cozinhava, também não era o mestre cuca, não, eu era o administrador. Então tá bom. Fazia compras, eu que administrava os funcionários, eu que fazia acontecer algumas coisas. Trabalhava também na Polícia Civil, ao mesmo tempo trabalhava no Porto. Em 1987 comecei a ir para o Porto, na época que a disputa do trabalho era na carteira profissional. Em 90 eu consegui pegar minha senha e, salvo engano, foi em 96 ou 97 eu peguei a minha preta. A minha carteira preta, né? Onde estou até hoje no Porto também. E tive essa trajetória. Hoje, graças a Deus, depois de 22 anos formado, eu resolvi voltar aos estudos e consegui ter êxito no exame da ordem. Passei na segunda fase, escolhi uma área totalmente diferente da minha, uma área que eu não conhecia nada tributário, direito tributário, tive um êxito, tive uma nota até... Graças a Deus, boa até. Difícil, hein? Difícil. Não é fácil. Mas foi uma trajetória, acho que foi uma das conquistas que eu mais festejei, foi a conquista do exame da Ordem dos Advogados. Sério, Ditinho? Sério. Então, foi uma pequena parabéns, trajetória. Parabéns. Eu comecei, nasci no Macuco,
nasci no Macuco, aos 7 anos de idade a minha mãe, porque eu fui órfão de pai aos 2 dias de nascido, meu pai faleceu. Então, aos 7 anos de idade, minha mãe precisando trabalhar, me colocou num colégio interno. Eu fiquei 1 ano no Educandário Santista, ali na Conselheiro Nébias. Tá. Eu passei 1 ano da minha vida ali, foi uma trajetória, uma experiência muito grande, que fez eu crescer muito como pessoa e como homem. Essa trajetória que eu tive no Educandário Santista. Saí de lá, daí fui engraxar, precisava trabalhar, ajudar minha mãe, Sim. engraxar. São 4 irmãos, né, Ditinho? Você Eu, o Cláudio, que é o mais velho, tem a Claudete e tem a Kátia, que é a mais nova. Eu tenho uma irmã também de parte de pai, que é a Mércia, que é viva ainda. Eu tinha mais 2 irmãos, mas já faleceram. Uhum. De parte de pai também tenho esses 2, teria esses 3, mas 2 já faleceram. Então é essa vida. Hoje eu sou casado novamente. Mas do meu primeiro casamento eu tenho um casal, Caio e Camila. Legal. Tenho 3 netos. Tenho a minha filhinha agora, a Dudinha, que eu comecei a criar com 3 anos. Sou tio papai. Ah, que legal. Mas é como se fosse minha filha. É um dos amores da minha vida. Sim. Agora ele está pensando que vai ser assim tão rápido o resumo da vida dele. Ele acha que é isso. Não, foi um Nós pequeno temos histórico. Muitas perguntas ainda. Vamos calma. fazer, né? Então, quer dizer, você conseguia administrar todas essas profissões aí? Como é que foi você ser policial, né? Você ficou estava, né, na polícia, no trabalho do Porto e com a tua paixão, que ele comentou aqui, que ele começou desde quando nasceu, que era a escola de samba. X9. Como é que foi lá? Os 3 ao mesmo tempo. Não, mas é assim, vê só, a minha mãe fala que desde pequena eu sempre falava que ia ser policial e que um dia eu ia ser presidente da X9. Minha mãe fala que desde os meus 5 anos de idade eu sempre falava isso para ela. E a palavra tem força, né? E teve força. Eu tive êxito em ser policial militar, depois policial civil. E em 1998, o Carlos Teixeira Filho, era presidente do X9. E daí foi um ano que nós fizemos um carnaval maravilhoso, onde nós tivemos o título. E daí, quando ele falou que ele ia encerrar a trajetória dele presidente, ele me escolheu. A faixa para ti. Ele me escolheu, ele falou que chegou o momento. Eu acho que não tinha chego, mas eu encarei o desafio. Então, em 1998, eu estava realizando um dos meus sonhos, que também era ser presidente da X9. E já tinha a polícia, e já tinha o CAIS também, o Porto. Só que a X9 você começou, ele já começou lá desde criança. Desde de 1972. Então ele não entrou assim, não, porque o Kaká me escolheu, não. Ele já foi passista. A X9, passista não, mas foi tudo. A X9 ali eu comecei como criança, brincando na quadra, tudo. Daí, como a gente não podia desfilar porque era menor, então a gente desfilava escondido. Eu comecei ali na ala da força. Uhum. Foi um ano até que tinha o enredo Vendedores Infantis, Papagaios e Gaiola. Então tinha uma ala do infantil que empurrava uns carrinhos de pipoca. Então comecei ali a minha trajetória na X9. E daí passei pela bateria, fui ritmista da X9, mas nunca evoluí, nunca quis evoluir, fiquei ali no chocalho e no reco-reco. E depois eu parti para ser diretor de harmonia da X9. Que legal! Onde eu fiz um grande trabalho junto com o França. Nós fizemos um grande trabalho, onde veio até o título em 98 da X9. O Kaká ofereceu esse título até para mim e para o França na época. E daí foi como começou uma trajetória também. Toda uma história, né, para você chegar na presidência. Fui chefe de ala na X9, tive alas na X9. Eu, Dona Valdeliz, o Albino, entendeu? Nós tivemos alas na X9, alas de 80 pessoas, 100 pessoas. A gente que executava as fantasias, fabricava as fantasias, as alegorias, os chapéus, tudo. E é um compromisso, né, Ditinho? Porque você grande. Não trabalha só fevereiro, né? Então, tem que começar antes, tem toda uma programação. Tem uma história muito legal. Eu chegava da polícia, eu trabalhava em São Paulo, fardado, ia pro barracão da X9, tirava a farda lá, colocava uma roupa de trabalho e ia ajudar a fazer os carros alegóricos. Então é um amor que cria a mesma coisa festiva. Várias vezes na estiva eu cheguei fardado no navio, tirei a farda no navio, fiquei com a roupa para trabalhar no açúcar,
no algodão, na época tinha os faros de algodão, tudo, tinha o congelado na época, que a gente colocava aquelas roupas para poder entrar nos navios congelados. Então, foi uma trajetória, a gente tinha que unir o útil ao agradável. Mas naquela época a gente era jovem, tinha saúde para tudo. Tinha toda essa energia, tinha né? Energia Pegava, já tudo. trocava de roupa. Vocês viram como é? Olha, eles estão reclamando aqui do meu make-up. Ah, você está demorando. Agora ele, para trabalhar, já tirou ali, já colocava a roupa da tirava escola. Coturno, tirava a farda, já entrava com o uniforme. E a preocupação com nossos equipamentos, que é a arma, a algema, tudo, a preocupação de ninguém, de não sumir, de não furtar, entendeu? Então, era um meio de a gente cumprimentar aquele baixo salário que até hoje existe na polícia, né? Sim, sim. Aquele baixo salário, que é um salário que não é digno daquilo que o polícia representa na rua, representa para a sociedade, o que o polícia vem fazer na rua, apesar que hoje o policial está muito coagido, né? Ele está de mãos algemadas, ele não consegue mais trabalhar como antigamente. Na minha época eu fui linha de frente na polícia, eu escrevi a minha história na polícia, eu tenho uma história muito grande na polícia, muito bonita. Quantos anos você ficou na polícia? Fiquei 33 anos na polícia. Agora nós vamos para o break. Vocês viram que a história dele é um livro, eu estou brincando com ele, é um livro, tem muitos momentos aí, nós vamos voltar, aí ele vai contar um pouquinho mais da história dele na polícia, né? Porque da X9 nós já vimos que, olha, ele fez de tudo, junto com a polícia e também um pouquinho do Porto, hein? Aquelas demandas aí do Porto que estão até hoje, tá? Fiquem ligados aí. De segunda a sábado, 7h20 da noite, Jornal da Band. Voltando aqui com o nosso querido Benedito Andrades Fernandes, Ditinho. Ele já contou um pouco da história. É evidente que a gente brincou aqui, não dá para contar porque vão precisar de umas 4 horas ou mais de gravação. Mas a gente está fazendo aí um resumo dessa trajetória no Porto, na polícia, no samba, ele contando aqui. Olha, muito bacana, né, Ditinho? Chegou no ápice, então, que foi o presidente da X9, o sonho. Chegou no ápice no samba, chegou onde ele queria, sonhou em ser policial, né, Ditinho? Fiquei emocionada, viu, de verdade. Sonhou em ser policial, ele conseguiu, fez uma carreira muito bonita na polícia. No samba também, começou aí criança, foi presidente da escola do coração dele. E o Porto, né, que também trabalhou muito, né, Ditinho? E, aliás, o Porto é do coração de todos nós, porque quem nasce em Santos... Sabemos aí que o Porto é o que trouxe muito trabalho, emprego aí para todos os que moram aqui, os que nasceram aqui. Aí eu queria saber, Ditinho, olhando agora nesse contexto, né, onde você já é um advogado, o que você acha que poderia ser que poderia melhorar na questão de postos de trabalho? Na polícia, no Porto, o que você acha que pode ser melhorado nessas áreas, né? Hoje, como advogado, pegou a OAB, já conhece bem, você conhece até melhor que eu, que a gente brinca, quem trabalha, quem está lá na linha de frente, conhece muito bem. O que você acha dessa visão? O que poderia ser melhorado? Vê só, Thelma, a prática é uma coisa, a teoria é outra, né? Vamos por partes, na polícia, né? Igual na polícia, eu acho que o policial, ele não é reconhecido tanto pela população como pela política, né? Que comanda, né? A Secretaria de Segurança Pública é ligada ao governo, né? Uhum. E, infelizmente, o nosso trabalho não é reconhecido como deveria ser, né? Porque a gente sai de casa, a gente não sabe se volta. Começa por aí, principalmente hoje, o mundo que a gente enxerga hoje, o mundo que a gente vê hoje. Na época que eu atuava, que eu era linha de frente, eu fui linha de frente, ó, eu atuei, eu escrevi a minha história na polícia, eu tenho o meu respeito na polícia, graças a Deus. Ver que eu fui presidente de escola de samba, presidente da liga, meus colegas de trabalho falaram, tu não tem medo? Eu falei, não tenho medo. A partir do momento que você constrói um respeito dentro das 4 linhas, como se fala, das 4 linhas, as pessoas te respeitam. Então eu criei esse respeito dentro da polícia, então por isso que eu exerci com muita facilidade a presidência na X9 como na Liga, porque a gente lidar com todos os tipos de pessoas.
Começa por Sim, aí. sim. Você aprende a lidar com todos os tipos de pessoas. E, infelizmente, a polícia ele não é reconhecido. O profissional que exerce a segurança pública. Ele tinha que ser mais valorizado, mais reconhecido. A estrutura da polícia está falida. Está falida. Isso é preocupante mesmo. É preocupante o que a gente vê. Eu trabalhei em delegacias que a gente tinha que levar o nosso material de serviço, o nosso material de trabalho, para poder a delegacia andar às vezes, entendeu? Uma viatura quebrava, a gente tinha que ir nos nossos amigos para consertar. Então, acho que essas coisas, as pessoas que hoje comandam o nosso governo, elas tinham que enxergar essa parte. Investir, né? Investir nessa parte. Você vê a polícia militar, a polícia civil. Eu trabalhei dos dois lados, quando eu saí eu estava na civil. A militar é muito mais organizada, muito mais estruturada, eles têm verba própria, tudo. A polícia civil é complicada, a polícia civil. É complicado. Sim. São delegacias aí caindo aos pedaços. O Palácio da Polícia agora que está sendo reformado depois de diversos anos. Eu acho que o policial ele tem que ser visto com outra maneira, outros olhos, e principalmente pela população. Aquilo que eu tinha um chefe que sempre falou para mim, hoje ele é um saudoso, já foi desta para melhor, Walter de Matos, foi um dos melhores chefes que eu tive na polícia. Ele sempre falou, o cidadão, quando ele está em perigo, ele chama a polícia. Quando passa o perigo, ele agradece a Deus e maldiçoa a polícia. Pô, o policial vai lá, coloca a cara dele, dá o peito dele, pode tomar um tiro, às vezes tu ia numa ocorrência besta, chegava lá, encontrava uma ocorrência totalmente complicada, que você poderia até perder a sua vida, entendeu? Sim. Então, eu acho que o governo do estado tem que valorizar. Agora, o porto... Então, na tua visão, a polícia hoje tem esse problema, a falta de estrutura e os salários... Falta de valorização. Precisa do melhorar os profissional salários. da polícia, melhores salários. E o Porto de Tim, o Porto que todo mundo fala tanto aí, vai criar 60 mil postos de trabalho, vai melhorar, você que trabalhou lá, tem uma história lá também. Eu trabalho lá ainda, Thelma, eu trabalho. Sim. O Porto tem uma história, meu pai foi estivador, né? Sim. Meu pai foi estivador e eu acabei seguindo os passos do meu pai. Eu me dedico ao Porto, mas poderia ter me dedicado muito mais, mas devido às minhas outras atividades eu não consegui me dedicar. O que eu enxergo no Porto? Os presidentes passados, sem condenar nenhum deles, entendeu? Eles perderam uma grande oportunidade daqueles que, quando fundaram a Estiva, as conquistas que tiveram. Sim. Então, teve várias conquistas, postos de trabalhos. Só que o mundo evoluiu, tudo evolui. Então, o trabalhador tinha que evoluir, tinha que vir sendo qualificado conforme a evolução do mundo. E o nosso sindicato não se apegou a isso, de qualificar a mão de obra que ele tinha. Os carteira preta, né? Os que eram sindicalizados. O nosso sindicato deixou de lado isso, deixou na mão dos outros. O Ogmo veio há anos depois, mas antes de vir o Ogmo, que hoje tem os cursos que o Ogmo administra, mas antes, por que o nosso sindicato não administrava esses cursos, qualificando os trabalhadores portuários, os estivadores, para encarar a evolução do nosso país, a evolução do Porto? O Porto evoluiu. Antigamente um trabalho que era 12 homens, hoje 2 homens faz, 4 homens faz, devido à evolução que teve. Então, nós perdemos muito campo de trabalho porque os nossos líderes não soube enxergar lá na frente o futuro do trabalhador avulso, do trabalhador estivador. Porque se ele soubesse enxergar lá na frente o que estava acontecendo no nosso porto, na evolução do mundo, nós não tínhamos perdido esses postos de trabalho, BTP, Santos Brasil, Embraport, o Tecondi na época, tudo as operações que é de contâneas, né, que nós perdemos, acabamos perdendo, né? Acabou se tornando um posto de trabalho para quem quisesse vincular. Antigamente era nosso. Nós perdemos por quê? Foi falta de visão daqueles que estavam administrando, sendo o gestor do nosso sindicato. Então, faltou uma visão maior na evolução que aconteceu, porque o operador investe. Sim.
ele investe. Ele quer um retorno também, entendeu? Apesar que a mão de obra portuária é a mais barata que sai. Mais barata o operador gasta muito menos na... que eu já ouvi muito, sabe? Que a senhora tem uma experiência a mais do que eu em relação a isso. É a questão, o valor mal remunerado e principalmente tem muita gente qualificada e que hoje é contratada, né? Fez todos os cursos, depois, evidente, depois de 94, fez todos os cursos e hoje é absorvida pelas empresas, que pegam esse trabalhador e pagam um salário razoável. Um salário que eles querem pagar, né? O salário que eles querem pagar. Mas a categoria, ela realmente, como você falou, faltou um pouco de visão, concordo. Agora, também acho que faltou uma coisa importantíssima. Quem quer sair, não está satisfeito, principalmente pelo lado do operador, vamos indenizar. Que é isso aí que todos os outros lugares fazem. Olha, você quer afastar esse trabalhador porque não tem mais postos de trabalho, porque veio maquinário, veio isso, vamos indenizar, né? Tira e coloca agora a mão de obra que vai ser o quê? Máquina. Agora não vai ter mais essa mão de obra aqui. Agora é tecnologia. Só que você tem que fazer, você tem que indenizar esse trabalhador. Entendo a senhora. Que aconteceu no passado, alguns. Alguns. 94, lá, quando chegou. E depois, acho que não foi hoje, nem do nosso sindicato, foi de outros sindicatos, né? O estivador, muitos não aceitaram na época. Quando chegou o OGMO, já veio também indenizando vários trabalhadores. Muitos não aceitaram o valor, alguns aceitaram, por quê? Temos idade, aposentar e já vamos receber essa indenização e parar de trabalhar. Eu acho Na época. Depois teve um outro grupo, aí poucos, que também foram indenizados e saíram, mas a maioria ainda almeja, né? Almeja essa indenização. E tornou o porto aí do Brasil o maior da América Latina com essa mão de obra que a gente está falando hoje. Né? Um porto competitivo que está sempre aí batendo recordes, em virtude também. E olha, como você mesmo está falando, e com toda essa deficiência aí, vocês ainda conseguiram algo que é surpreendente, né? Ser o maior porto da América Latina e a gente está falando de trabalhadores que muitas vezes aí não tinham nem carteira de habilitação, né? Isso é verdade, doutora. Eu acho que aquilo que a senhora falou, os sindicatos, os estivadores conquistaram um posto de trabalho reconhecido por lei, reconhecido por todos os meses, todas as leis que tem, é reconhecido. Hoje eles querem acabar com a nossa categoria. Sim. Não está certo. Incentiva, faz um incentivo voluntário, quem quiser aceitar, aceita, e paga, o trabalhador se afasta desse posto de trabalho se ele quiser, né? Agora, como eles querem fazer, não, na mão grande não dá, né? Só na mão retirando, olha, essa é a discussão, eu acho, aí no Porto, e aquilo tem que respeitar, né? Nós hoje, você como advogado, olha a dignidade do trabalhador, né? Do ser humano, né? Deram a vida, muitos, né? Vários estivadores que perderam a vida aí. O meu pai perdeu a vida no Porto, então, entendeu? Quer dizer, indeniza? Não, tem que indenizar, tem que se criar uma forma de afastar esses trabalhadores e vamos caminhar, né? Um incentivo voluntário, né, doutora? É aquilo que a senhora falou, o Porto vive batendo recordes atrás de recordes. Sim. Mesmo a falta de qualificação de alguns trabalhadores portuários, de alguns estivadores, é a melhor mão de obra que existe no Brasil. Sim. É o trabalho estiva. Sim. A senhora pega aí, tem muitas operadoras que contratam pessoas para né, trabalhar lá, para fazer o serviço que o estivador faz, eles não conseguem desenvolver o serviço. Tem que contratar o estivador para ensinar para o pessoal fazer esse trabalho. Sim. É uma mão de obra, apesar de não ser qualificada como deveria ser, mas é a melhor mão de obra que o operador portuário tem hoje é o estivador. Você pode ter certeza. O Ditinho, agora já estamos aí caminhando, estamos acabando o nosso programa com você, que foi uma honra tê-lo aqui. Eu sempre falo, eu acho muito bacana você conseguir conciliar essa profissão, né? O policial, com o trabalho no porto,
com a trajetória na escola de samba, porque são pessoas, né, tão diferentes, e você conseguir transitar ali, como você mesma falou, conseguiu ser respeitado, tá aí na tua profissão agora, como advogado, né? Agora advogado. Como advogado. Você falou que está na área tributária. Como é que você está encarando aí, para a gente finalizar, as perspectivas? Ele já chegou no ápice de tudo, né, queridos? Talvez ele queira ser presidente da OAB agora, hein? Vamos ver, vamos esperar. Não, doutora, ainda não cheguei a pensar nisso, né? Cheguei a pensar em apoiar algum colega, assim, amanhã ou depois que vim querer disputar a presidência da OAB, pode contar com o meu apoio. Eu acho que na vida a gente, para chegar onde a gente quer, a gente tem que sonhar. Porque quem não sonha não vai chegar em nenhum lugar. Então, muitas coisas eu sonhei na minha vida, doutora. E graças a Deus, tudo aquilo que eu sonhei, eu tenho conquistado. Mas para mim conquistar, eu tenho que me esforçar demais, eu tenho que batalhar. Eu tive que, 1 ano e meio, eu tive que me dedicar aos estudos, porque você revisar 22 anos afastado do direito, tudo mudou. Tudo. Direito tributário, direito civil, direito criminal, o direito... Tudo. Agora tem até direito previdenciário e direito financeiro, eu acho. Digital, agora tem uma carteira mudou aí tanta imensa. coisa, então eu tive que me adaptar a voltar aos estudos. Graças a Deus a minha mulher me apoiou bastante. A minha filhinha também, ela deixava eu estudar. Eu me trancava lá no escritorinho que eu montei em casa, eu estudei, me dediquei. Eu fiz depois de 22 anos, eu fiz a primeira fase e passei. Daí fui para a segunda fase e bombei. Bombei. Daí fui na repescagem, bombei na repescagem. Voltei para a primeira fase, doutora. Fui, estudei, passei de novo na primeira fase, bem até. E na segunda fase, de primeira, graças a Deus, e todas as fases foi tributário, doutora. Não foi fácil. A senhora vê que eu bombei na primeira, tributário, na segunda fase, bombei na repescagem e insisti em tributário novamente. E passei. É uma área totalmente diferenciada do civil, do penal. Sim, é uma área totalmente diferenciada, é uma área que eu aprendi a gostar. Já estou fazendo uma pós-graduação em gestão pública, já comecei. Olha, queridos, eu vou ter que parar, porque ele não para, né? Eu vou ter que cortar ele, porque ele não para. Ele não para. Mas você vai voltar, vai contar aí mais. Outro dia a gente volta. Já todo sucesso aí na advocacia. E que Deus te abençoe, como tem abençoado até aqui. Graças a Deus. Para sua bebê linda, maravilhosa, para sua esposa. Muito obrigada, viu, Distingo, pela presença aqui. E volte para ele contar agora a parte dele, advogado tributarista. Doutora, muito obrigado pela presença, pelo convite. É um prazer estar aqui com a senhora, minha advogada, minha defensora, com êxito, com êxito. Não sou mais, agora ele é advogado. Mas acabou. com êxito. Mas muito obrigado pelo convite, a todos vocês, a sua equipe todinha aqui. Muito obrigado pela recepção. Espero também um dia voltar para contar uma trajetória muito linda nessa área que eu comecei agora, que é a advocacia. Te agradeço muito, querido. E você aí que assistiu a história desse querido Benedito Andrade Fernandes Ditinho, essa trajetória maravilhosa. Próxima semana estaremos aí com mais uma história. Fiquem ligados na Voz do Trabalhador.